Queridos, eu queria ler a palavra de Deus com vocês. Nós vamos ler um texto muito conhecido, a parábola do filho pródigo, né? Que está no livro de Lucas, no capítulo 15. Então, por gentileza, você abra a sua Bíblia, Lucas capítulo 15, do versículo 11 em diante. Nós vamos ler. Amém? Glórias a Deus. Todos encontraram? Amém. Graças a Deus. Diz assim a palavra de Deus. E disse Jesus, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele, o pai, repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a fazenda, todo o dinheiro, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. E foi procurar um cidadão para empregar-se, o qual o empregou e mandou para os seus campos para apacentar porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, o seu pai o viu e se moveu de íntima compaixão, e saiu correndo, e lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos que tinha da fazenda, trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, matai-o e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se pela volta do filho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora e nós vamos fazer uma oração, que todos estivessem de olhos fechados, viu? Glórias a Deus. Pai querido, meu Deus, nós já cantamos, ofertamos e agora queremos te ouvir. Precisamos te ouvir, Pai, e nós queremos te ouvir com toda atenção. A tua palavra diz que quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Nós somos teus, Senhor, e por isto queremos ouvir a tua palavra. E nós pedimos que agora só a tua voz seja ouvida neste lugar. Que outra voz seja repreendida em nome do Senhor Jesus Cristo. Te pedimos, Senhor, repreenda agora qualquer espírito que queira tirar a atenção deste homem e desta mulher, deste jovem. Repreende agora qualquer espírito de distração. Repreende todo espírito de indiferença, todo espírito de incredulidade. Repreende todo espírito de sono. Deixa neste lugar um ambiente de temor, de respeito e valorização à tua palavra. Me usa como um canal de bênçãos. Pedimos àqueles que já pertencem ao Senhor, que estejam em espírito de oração, intercedendo, e que todos nós saímos deste culto abençoados por Deus. Que esta seja uma noite muito especial para todos nós. Que o teu nome, meu Deus, seja mais uma vez exaltado neste lugar. Nós te oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Meus queridos, que parábola gloriosa. O Senhor Jesus, nesta parábola, nos revela pelo menos 3 grandes situações que envolvem a vida de todo homem. E a primeira situação nos é revelada no versículo 12, quando Deus revela para nós o seu livre-arbítrio, isto é, a liberdade que Ele deu a cada um de nós de aceitá-lo ou de rejeitá-lo.
Lá no versículo 18, a parábola nos ensina aquela que a Bíblia revela como a maior e mais importante atitude humana. Quando o homem se levanta, olha para os céus e, arrependido, se volta para Deus. A terceira situação, no versículo 20, nos fala da grande misericórdia de Deus. Esta misericórdia que nos reconcilia com Ele e que faz de nós os homens e mulheres mais privilegiados, felizes e abençoados deste mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo por isto. Queridos, começamos esta mensagem falando deste livre-arbítrio dado por Deus a cada um de nós. Aquele pai, no momento que seu filho pediu a metade dos bens para ir embora, ele podia ter negado ou, quem sabe, dialogar com aquele filho, tentando dissuadi-lo ou convencê-lo a abandonar aquela infeliz ideia. Mas aquele pai respeitou o pedido, respeitou a posição daquele filho e, mesmo sofrendo com a separação, concordou em deixá-lo ir. Me lembro que eu estava num culto há um tempo atrás e já na hora do apelo eu me dirigi a um senhor que durante todo o culto prestou atenção na mensagem do pregador e eu perguntei para ele se ele não queria ir à frente para que a igreja orasse por ele. E aquele homem me deu uma resposta que eu nunca esqueci. Ele me respondeu o seguinte: eu já tenho as minhas convicções. Aquele homem também estava usando o seu livre-arbítrio. Ele tinha suas convicções, mas não eram convicções respaldadas na palavra de Deus. Ele tinha essas convicções que levam o homem ao abismo. Quantos estão usando desse livre-arbítrio para o seu próprio fracasso? A nossa oração é que este não seja o caso de ninguém aqui, queridos, mas que você use esta liberdade, este livre-arbítrio, para se unir a Deus e para buscá-lo de todo o seu coração. Deus, queridos, na sua infinita sabedoria, nos deu o livre-arbítrio, pois Ele sabia e sabe que ninguém será feliz vivendo com alguém ou num lugar contra a sua vontade. A vida com Deus é como um pacto, é como uma aliança. Toda união, para ser bem-sucedida e feliz, tem que ser feita de livre e espontânea vontade. Não pode ser à força, não pode acontecer sem que uma das partes não queira. Isto também se aplica no plano espiritual. Acontece também na igreja do Senhor Jesus. Infelizmente, temos visto pessoas nas igrejas mais infelizes. Sim, infelizes no plano espiritual, porque estão na igreja, mas não estão de livre e espontânea vontade. É aquele marido que vai à igreja porque sua mulher é crente. É aquele jovem que vai porque seus pais são da igreja ou vice-versa. Esses estão na igreja, mas o coração está longe. Nós só viveremos uma vida abençoada e seremos bênção para esta igreja e para a nossa família, se estivermos aqui de livre e de espontânea vontade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A nossa presença aqui na igreja deve ser tão somente consequência de uma vida com Deus todos os dias do ano. E isto nos lembra um livro que lemos do querido pastor Silas Malafaia, que muito nos abençoou. O título do livro é sugestivo, é o seguinte: Para quem quer vencer na vida. E o pastor Malafaia sintetiza a mensagem desse livro, dizendo o seguinte: se você quer ser um vencedor em todas as áreas de sua vida, busque viver a cada dia em plena comunhão com Deus. E se é da sua vontade viver a cada dia em plena comunhão com Deus, eu te convido a dar glórias ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ainda diz a palavra, queridos, que aquele filho, pegando parte dos bens, partiu para uma terra muito distante, para bem longe do seu pai. Quantos que conhecemos que fizeram igual ao filho pródigo, estavam tão bem na casa do pai, na igreja, e se afastaram para lugares sombrios, perigosos e distantes. Preferiram o pecado à companhia do pai. Um homem de Deus disse algo que nós nunca esquecemos. Aquele homem disse o seguinte: que nós podemos fugir das nossas responsabilidades com Deus, mas não poderemos fugir
das terríveis consequências dessa fuga. Porque está escrito que tudo aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Aquele filho pagou muito caro por ter deixado o pai. Diz a palavra que aquele filho naquela terra distante dissipou, gastou, esbanjou todo o dinheiro, ficando só e sem nada. E agora diz a palavra que veio uma grande fome àquele lugar, e aquele homem começou a passar necessidades, e ele, sem alternativas, foi procurar emprego numa fazenda, e ali até foi aceito, mas para tomar conta de porcos. Para um judeu, queridos, como ele era, não poderia haver fracasso maior, porque o porco era e é considerado um animal imundo para os judeus, e cuidar de porcos era para ele a maior afronta, e ele ali humilhado se lembrava: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome. E agora, queridos, completamente convencido de que viver longe do pai é o pior dos caminhos que um homem pode tomar, aquele jovem toma atitude que faz a grande diferença em nossas vidas, que nos faz homens e mulheres abençoados e felizes. Ele se volta para o pai, ele se arrepende, e no versículo 18, ele fala desta maneira: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Meus queridos, esse homem tomou a atitude que move com o coração de Deus. Ele se arrependeu, se humilhou, e Jesus disse que todo aquele que se humilhasse seria exaltado. Lá em Jerusalém, era ainda o início do cristianismo, e o apóstolo Pedro, levantando a sua voz, naquela primeira pregação após a ascensão do Senhor Jesus, Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, disse o seguinte: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim tempos de refrigério na presença de Deus. Seja qual for o seu pecado, querido, Deus está te convidando nesta noite para que você se volte para Ele. Ele vai te perdoar, apagar os seus pecados, e você vai começar a viver um novo tempo, tempo de refrigério e de vitórias na vida espiritual, familiar e financeira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus, queridos. E agora, queridos, este filho, se levantando, se volta para o pai. Procurei no dicionário o significado mais profundo da palavra levantar. Levantar quer dizer o seguinte: se erguer do chão, levantar a cabeça, olhar para os céus. Nesta noite temos certeza, em nome do Senhor Jesus Cristo, que muitos aqui vão levantar a cabeça e olhar para os céus. Diz a palavra que aquele filho estava longe, quando seu pai o avistou e se moveu de grande compaixão por ele. O versículo 20 diz que aquele pai saiu correndo ao encontro do seu filho e lançou-se ao seu pescoço e o abraçou e o beijou. Que cena gloriosa, queridos! Assim, meus irmãos, é o amor de Deus, assim é o amor do Pai. Deus está sempre esperando pela nossa volta, e o motivo desta espera é o grande e incomparável amor que Ele tem por nós. Ele nos recebe, nos perdoa, esquece tudo o que se passou. Só Deus faz isto. Nós já ouvimos muito de pessoas dizendo que perdoam, mas esse perdão humano é limitado, é restrito. O amor do homem é limitado, é relativo. Davi é um desses exemplos. Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus, mas o seu perdão era limitado. Apesar de ter sido um grande homem de Deus, quando seu filho Absalão errou contra ele, Davi não quis mais ver o filho. Davi queria Absalão bem longe dele. E depois de muito intermediarem, Davi aceitou que o filho voltasse para Jerusalém, mas não para o seu palácio, não para a sua presença. O homem, quando perdoa, perdoa pela metade, mas Deus não é assim. Este filho havia voltado daquela aventura, onde havia esbanjado tudo, perdeu tudo, voltava agora sem dinheiro, sujo, humilhado, mas como diz a palavra, o pai saiu correndo para abraçá-lo. É assim que Deus age com cada um de nós.
pois o amor de Deus é diferente, o seu amor é completo, é total, é absoluto. Graças a Deus por isto. O ladrão da cruz se arrependeu, vocês todos conhecem bem a história, e agora condenado à morte, ele também se volta para Deus. Porém, Jesus não disse para ele: você roubou tanto e agora na hora da desgraça que você me procura? Não, Jesus não falou assim. Jesus disse o seguinte para aquele ex-ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aquele ladrão também foi alvo, queridos, deste grande amor de Deus. Diz a palavra: porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e houve muita alegria. O homem longe de Deus está morto, nós só temos vida em Jesus Cristo, porque Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu gostaria, queridos, que a igreja ficasse de pé. Neste momento, nós vamos orar, nós vamos fazer um apelo, e nós gostaríamos que aqueles que já pertencem ao Senhor, que você estivesse orando, que você estivessem intercedendo por cada uma dessas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo por isto. Eu gostaria então que a igreja ficasse de pé, né? Se você puder, feche seus olhos e se ligue agora, queridos. Pai querido, louvado seja o teu santo nome, meu Pai. Meu Deus, nós temos pregado a tua palavra, Senhor, e queremos fazer agora este apelo, meu Pai. Te pedimos que o Senhor trabalhe no coração, meu Pai, de cada vida aqui, meu Pai. Meu Deus, porque a tua palavra diz que é o Senhor quem convence, meu Pai. Louvado seja o teu santo nome, meu Pai. Meus queridos, quem sabe você tem usado desse livre-arbítrio como o filho pródigo também usou, somente para se afastar de Deus. Mas nós temos certeza, queridos, que nesta noite que Deus te falou, e hoje você também vai dizer como aquele filho pródigo disse: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E quero que você saiba que este pai está aqui de braços abertos para te receber, para te beijar e para te abraçar. O texto diz que aquele pai, naquele mesmo momento, naquele instante, providenciou todas as coisas que aquele filho estava precisando. Deus é assim, Ele vai providenciar todas as coisas para que você comece hoje a viver uma vida feliz e vitoriosa. Disse Jesus: há uma festa nos céus quando um pecador se arrepende de seus pecados. E esta festa pode começar hoje na sua vida, se você tiver este encontro com o Senhor Jesus. Se você quer se reconciliar com Deus, nesta noite, neste momento, vem aqui e nós vamos orar por você e vamos orar pela tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor foi pregada. O convite do Senhor está sendo feito. Se você quiser, nesta noite, olhar para os céus, buscar o socorro de Deus para você e para a sua família, eu te convido que você venha aqui rápido, depressa, neste momento, e nós vamos orar por você, no nome do Senhor Jesus Cristo.